Fala, minha galera. Hoje nós vamos falar da Sequoia Logística, tá? Eu não entrei nessa empresa no IPO, eu entrei nela um pouco depois, porque eu não tinha tido tempo ainda para avaliar a empresa, tá? Mas eu já estou com um excelente resultado nela. Acho que ela tá num segmento, né, que está numa demanda muito grande. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, em números, por que que essa demanda está grande. E porque ela é focada em e-commerce, né? E como a gente sabe, e-commerce está com uma grande demanda no Brasil, né? Na América Latina como um todo, né? Que ainda tem muito baixa penetração do e-commerce dentro do varejo, tá? E essa empresa ela se especializou nisso. Então ela tem ela trabalha em toda a cadeia logística, digamos assim, ligada a e-commerce. Aqui explica melhor, eu vou mostrar antes de eu começar a falar dela. Vou mostrar um videozinho para vocês aqui de apresentação que eu acho que vocês vão conseguir ter uma ideia melhor do que a Sequoia faz, tá? Inovação. É um vídeo institucional. Esse é o princípio que nos torna uma das empresas de logística mais importantes do Isso país. aqui é um hub logístico, tá, pessoal? Orientados pela tecnologia, a Sequoia revolucionou o segmento de entrega expressa e e-commerce do Brasil. Tendo o dinamismo de mercado como background, nossos investimentos são focados em inovação de soluções com eficiência. E o resultado é apresentado em números. Desde a fundação em 2010, apresentamos uma sólida trajetória de crescimento, seja por meio de um crescimento orgânico, seja por meio de aquisições. Até 2020 já foram 7 importantes empresas do mercado adquiridas, consolidando com isso um grande know-how e expertise diferenciado de integração. Assim, nos tornamos os líderes no fornecimento de soluções integradas em e-commerce no Brasil e também com forte presença no mercado B2B Express e de logística com soluções omnichannel. Temos orgulho de ter em nossa carteira de clientes as empresas líderes em seus respectivos segmentos em todo o território nacional. Com cobertura de atendimento a 92% do PIB brasileiro, oferecemos serviços B2C com entregas expressas entre 4 e 48 horas para capitais e regiões metropolitanas, além de entregar atualmente a mais de 3.300 municípios. No setor B2B, contamos com uma rede extensiva de parceiros, com serviços de Full Truckload e Less Than Truckload, logística reversa e serviços de campo. Já nos serviços logísticos, contamos com Fulfillment and Cross-Docking, além de oferecer serviços de gestão indoor e logística reversa e reparo de produtos. Dessa maneira, com foco e investimento em tecnologias próprias, nós da Sequoia estamos redefinindo o serviço de entrega expressa de e-commerce no Brasil. E isso só foi possível devido à competência de nosso time. Equipe de gestão experiente e forte cultura corporativa, com mais de 4.900 colaboradores e colaboradoras, responsáveis por gerir mais de 3 milhões de pedidos mensais. Além do nosso incrível time de motoristas, que hoje somam mais de 5.600 viajando por todo o território nacional. Nosso modelo de negócio é asset light, com ROIC superior ao mercado, abordando um grande e crescente mercado de e-commerce, com uma rede expressa nacional única. Somos uma das empresas líderes de entrega expressa e logística 3PL, baseada em tecnologia no Brasil. Este é o nosso objetivo. Esta é a Sequoia. Entregamos mais flexibilidade, tecnologia, segurança e resultados. É isso. Bom, quando a empresa fala dela, obviamente vai ser tudo lindo e maravilhoso, mas eu já peguei vários feedbacks de pessoas que falam que o serviço da Sequoia não é muito bom, né, que tem muita reclamação, tá? Então, assim, apesar de estar crescendo muito, né, o nível de qualidade de serviço não parece ser lá essas coisas.
tá? Então esse é um ponto de atenção importante aí. Aqui vou passar por uma apresentaçãozinha aqui da empresa para pegar os destaques aqui. Você pode ver que, por exemplo, ó, quantidade de pedidos aumentou 84% em relação ao mesmo período do ano passado. Same client sales, o que significa isso? Somente nos clientes que ela já tinha antes aumentou 53% a demanda, tá? Então, assim, só para vocês terem ideia de como, e olha que a gente viveu esse ano de pandemia maluco, né? Mas a gente já sabe que o e-commerce, de certa forma, foi beneficiado por essa pandemia e não foi diferente com a Sequoia, né, que atua nesse segmento, né? Então você vê que a receita bruta aumentou 131%, a receita líquida 124%, então a empresa está crescendo muito, tanto por demanda orgânica, tanto por aquisição, né? Então a demanda orgânica aumentou 53%. Só que a Sequoia também fez aquisições, fazendo com que a receita total aí aumentasse, né, mais de 100%, tá? Ela vem melhorando as margens, tá? Por exemplo, a margem EBITDA. Esse negócio, pessoal, de logística em geral, né, tem margens muito apertadas, né? Isso não significa que o negócio é ruim. Eu vejo muita gente falando, esse negócio aqui tem margem muito apertada e tal. Eu não gosto muito de negócios, mas se você for ver o retorno sobre capital investido, que é muito mais importante do que a margem, né? Você vai ver aí que o ROIC aqui, ó, tá vendo? Tá 34%, tá? Um incremento de 5,9 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019. Então, é um baita ROIC, né? Poucas empresas no Brasil têm um ROIC tão elevado quanto esse aqui, né? E você tem diversas empresas, né, que têm a margem muito apertada, que tem um ROIC elevado. A Magazine Luiza mesmo, né, tem um ROIC, se eu não me engano, acho que ano passado, né, ano passado não, 2019, vamos pegar 2019 aí, a empresa estava mais redondinha em termos de resultado. 2,5% de margem líquida, mas o ROIC atingiu um patamar de 24%. A Amazon, mesma coisa, né? Então, tomem muito cuidado ao julgar empresas por ter margem muito apertada. O que você pode ter, na verdade, é ser muito frágil do ponto de vista de a empresa, qualquer coisinha, ela reverte lucro para prejuízo, né? Ou de lucro, ou de prejuízo para lucro, porque ela tem a margem muito pequenininha. Então, qualquer item de resultado ali que fuja da normalidade, algum item não recorrente, né? E essa empresa tem um endividamento elevado, né? A própria característica dela, né, de crescimento muito elevado, de aquisições. Você pode ver que ao longo da história dela aí, eu vou mostrar para vocês, ela fez várias aquisições ao longo do tempo, né? Então ela está sempre muito alavancada financeiramente para crescer, né? E aí só que como o EBITDA dela expandiu muito, né? Se você pegar aquela métrica dívida líquida e EBITDA, você vai ver que essa dívida diminuiu, né? A dívida líquida, na verdade, é a mesma, só que como o EBITDA expandiu, né, ela conseguiu aumentar, melhorar as margens dela, né? Então, a dívida líquida e EBITDA ficou melhor, tá? Tá num patamar muito melhor do que estava anteriormente, né? Tá num patamar considerado um pouco mais seguro, né? As próprias classificadoras de risco, né, a Fitch, a Standard Poor's, né, elas falam que até a dívida líquida EBITDA até 2,5 é considerado, né, bastante saudável, tá? E aí você vem aqui um evento subsequente que ela está falando aqui, que foi a conclusão da aquisição da Direcional Transportes, que ocorreu em outubro de 2020 e ajudou aí a alavancar, né, o crescimento da empresa, tá? Aí aqui, se você for ver também, galera, eu não vou mostrar aqui o prospecto do IPO, mas se você for olhar depois o prospecto do IPO, você vai ver que ela tem alguns anos passados, ela teve prejuízo, né? Isso que eu falei com vocês, né? Mas mesmo tendo prejuízo, o ROIC foi muito elevado. Por quê? Como é que funciona isso, Roberto? Por que que a empresa tem prejuízo líquido e mesmo assim tem um ROIC elevado? Porque o ROIC, vamos lembrar o que é o ROIC, é o NOPAT, né, que é dividido pelo capital investido. O que é o NOPAT? Em inglês significa Net Operating Profit After Taxes, ou seja, lucro operacional após impostos. Então, antes de você descontar os juros, pagamento de juros, né? Então, o problema da Sequoia é que como ela tinha dívida elevada,
né? Ela tinha muito pagamento de juros, e aí esse pagamento de juros às vezes fazia com que ela, né, tinha um lucro operacional até interessante. Depois do lucro operacional, né, você tem pagamento de juros, pagamento de impostos, e aí você vem um lucro líquido. E aí, como aquele item de pagamento de juros ela é elevado, né, você acabava tendo prejuízo, tá? Mas a dívida, a gente tem que lembrar que essa dívida ela está dentro, está incorporada ao capital da empresa que está fazendo aquele capital está fazendo a empresa rodar as operações, né, e investir no negócio, tá? Então por isso que o NOPAT ele representa melhor se aquela dívida está sendo bem empregada, tá? Essa é a melhor definição, tá bom? E aí você tem aqui a mensagem da administração, aí, né, a empresa já está com 11 centros de distribuição, 47 hubs, né, que eu mostrei para você. Lá no vídeo mostrou, né, o hubs, né, que é aquele grande galpão logístico, né, que você faz a separação dos pedidos e tal. Vamos ver mais o que tem aqui nessa parte. Peraí. Aqui, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é o que a empresa presta serviço, tá? Então, toda a cadeia logística aqui, a empresa, a Sequoia pode estar presente, inclusive a logística reversa, né? Aí você tem aqui a parte de B2B ou B2C, business to business, né? Ou seja, negócio negócio, business to consumer, ou seja, provavelmente alguma empresa de e-commerce contratando a Sequoia para fazer entrega dos produtos que são comprados no site lá, né, do e-commerce, né? E aí você tem aqui alguns números, alguns dados, tá vendo, operacionais aqui, ó, receita bruta, por exemplo, né, aumentando 103. Você vê que como é que vem crescendo igual uma escadinha, ó, tá vendo? Olha só como é que a empresa está crescendo trimestre a trimestre. Isso não é nem ano a ano, tá? Trimestre a trimestre, ó. 143 de receita bruta, depois pulou para 191, depois pulou para 193, depois para 248, depois para 330, tá? Então, assim, tá muito forte mesmo o crescimento da Sequoia e ela tem ainda um longo caminho pela frente, porque tem até um gráfico aqui que eu acho que vou mostrar para vocês depois. Esse setor é muito fragmentado, você tem vários atuantes no mercado, os grandes players não representam praticamente nada, né? Então você pode fazer N aquisições ao longo do tempo, várias e várias aquisições, fora isso, você tem a demanda orgânica também muito forte, né? Aqui mostra, tá vendo, galera? Ó, como é que está a evolução da receita, como é que foi esse crescimento, como que a empresa saiu desse patamar de 416 milhões para 770, ó. Então, 61 milhões foi same client sales, né? Ou seja, crescimento de serviços para os mesmos clientes que já existiam. 67 milhões foi de novos contratos com novos clientes, né? E 225 foi aquisições. Então, aquisições nesse caso aqui, na comparação 2020 com 2019, foi o maior responsável pelo crescimento da empresa, tá? Aí a quantidade de pedidos, ó, mostrando como é que está aumentando, né? Pedidos B2C, todos aumentando muito, tá vendo? Pedidos B2B aumentando 28%, né, de um ano para o outro. Os pedidos B2C, né, aumentando em 94% de um ano para o outro, tá? Então, todos os segmentos da empresa crescendo bastante, tá? A evolução da margem bruta tem se mantido ali mais ou menos, né, em torno de 20%, a margem bruta da empresa. A evolução de despesas comerciais, gerais e administrativas, né, mantendo ali na faixa ali de 12% mais ou menos, né? EBITDA ajustado, a margem EBITDA teve uma evolução, né, em relação ao ano passado, uma pequena evolução.
O lucro, aqui, ó, tá vendo o lucro líquido, ó? Não teve lucro líquido no terceiro trimestre de 2019, ó, tá vendo? Foi prejuízo e esse teve lucro, ó. E se você pegar o lucro líquido dos 9 primeiros meses de 2020, teve prejuízo, ou seja, no acumulado do ano ela está dando prejuízo à empresa, né? Mas um prejuízo menor que de 2019, tá? Então, se a empresa conseguir reverter essa situação de vez, né, de diminuir o gasto com juros e começar a dar lucro de forma consistente, vai ser maravilhoso, porque aí vai ficar tudo perfeito, né? A empresa crescendo, margens evoluindo, lucro líquido de forma consistente, né, e por aí vai. Olha a margem líquida, pessoal, como é que é muito, muito apertado, ó. Margem líquida ajustada, né? Aí você tem. O que que é o lucro líquido ajustado, né? O lucro líquido você retirando os não recorrentes, né? Que teve no balanço, tá? Que teve no DRE, desculpa, na demonstração de resultado de exercício. Então, você retirando os não recorrentes, você teria um lucro, por exemplo, você não teria prejuízo no terceiro trimestre de 2019, você teria lucro de 4 milhões e 700, né? E no terceiro trimestre de 2020 não seria um lucro de apenas 7 milhões, seria um lucro de quase 14 milhões, né? O que daria aí uma margem líquida ajustada, né, de 5%. Para o negócio da Sequoia ali, ficar entre 2,5% e 5% no máximo, ali eu acho que é a realidade do negócio, entendeu? Não dá para puxar mais do que isso, não. E a maior parte dos investimentos da empresa vem em automação e tecnologia, né, o que é muito interessante para poder você gerar eficiência operacional, né? Então, muito bacana essa parte aqui. Evolução do CAPEX, né? Ou seja, é despesa de capital. O quanto da receita da empresa é gasto com CAPEX, né? Então, você tem aí a empresa não é intensiva em capital. Se você pegar uma JSL da vida, por exemplo, né? A JSL compra as frotas, né? Ela precisa gastar muita grana para renovação de frotas e tudo mais. A Sequoia não tem frota, ela aluga, simplesmente aluga, tá? Então por isso que o nível de gasto no CAPEX dela é muito menor do que em uma empresa como a JSL, tá bom? É importante entender essa diferença também. Vira tudo custo variável, né? Aí o patamar de dívida líquida, tá vendo? O índice de alavancagem financeira, como é que diminuiu, tá vendo? Foi para 2,5, né? Que aí você tem. O que que é esse índice de alavancagem financeira? Nada mais é do que a dívida líquida EBITDA. A dívida líquida aqui, por exemplo, né, em setembro de 2020, estava em 242 milhões, enquanto o EBITDA estava 98 milhões aí aproximadamente, né, fazendo a divisão de um para o outro aqui dá aproximadamente 2,5, que é o patamar que eu falei com vocês, que já é considerado, né, um patamar saudável, tá? É isso, galera. Eu não vou entrar em mais muitos detalhes aqui, não. Já deu para ter uma ideia, né, do que a Sequoia faz, o que que deixa eu ver se eu consigo achar aqui um. Eu estava querendo. Eu acho que está no outro apresentação. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a apresentação do terceiro trimestre de 2020, né? Aqui dá para ter alguma ideia legal de algumas coisas que estão acontecendo com a empresa também, né? Aqui é a jornada dela, olha o tanto de aquisições que teve desde 2010, né? Foi uma fundação da Sequoia em 2010, ou seja, uma empresa relativamente nova, e olha a trajetória dela de crescimento, né? O que que ela virou em 10 anos, né? Então, você teve a aquisição da Lynx, você teve a Celote, Epilog, Testlog e outras aí, né? E até a Direcional aqui, que foi a última aquisição, né? Aqui mostra mais ou menos o quanto, da onde vem a receita da empresa. Então, é uma relativamente bem distribuída a receita dela em termos de serviços logísticos, né? Aí você tem 13% da receita, vem de fulfillment, cross-docking, armazenamento in-house, capacidade de centro de distribuição, né? Ah, refurbishing, não sei nem o que é isso, mas enfim. 39% da receita vem de full truckload, less than truckload,
logística reversa, field service. Então, boa parte da receita vem disso aqui e outro segmento, né, que é importante também, que vem 48% da receita é entrega expressa, né, que é justamente é onde mais está crescendo a empresa, né, no B2C, né, as empresas de e-commerce contratando a Sequoia para fazer entrega dos produtos, né, então você tem entrega expressa deve em 48 horas em regiões metropolitanas, entrega padrão, entrega para e-commerce e clientes de venda direta, entrega no mesmo dia até 4 horas em alguma cidade, logística reversa, múltiplas origens, shipping from store. Aqui, aquela parte que eu falei com vocês, ó, que você teve aqui, ó, o top 10 players, ou seja, os 10 maiores da logística brasileira representam apenas 5% de market share. Tipo assim, esse mercado é ultra mega fragmentado, né? Se você pegar os 30 maiores players do mercado, dá 6%, né? E aí você tem 89% do mercado composto por 120 mil empresas de logística, né? É coisa absurda a fragmentação desse negócio, né? E aí ele mostra que como que foi o crescimento do Same Client Sales, tá vendo? Esse ano, por causa da pandemia, né? Você vê que teve um crescimento acima da média. Nos outros anos não foi um crescimento tão robusto assim. É muito bom, pô, 26%, 19% é muito bom. Só não foi tão bom quanto 2020, né? A maior parte das empresas, né, que são clientes da Sequoia, qual Sequoia presta serviço, né? A maior parte tem um relacionamento longo, um pouco longo já com a empresa, de mais de 4 anos, né? 55% das empresas. Tá. É isso, galera. Acho que deu para ter uma ideia aí, né? Essa parte aqui já mais ou menos mostrou lá no outro slide. Esse Sequoia, esse aqui também é legal. Sequoia é o principal consolidador logístico e transporte expresso com sinergias comprovadas pós-aquisições. Modelo disciplinado para aquisições, estratégia em primeiro lugar quando a oportunidade é identificada. Então você tem aproximadamente 100 empresas que ali estão sob o olhar da Sequoia, né? Aí você, desses 100, de fato são selecionados 12, né, negócios, né, que você vai ter um olhar mais atento ali, vai se aprofundar nos cases, né? Empresa-alvo em análise 8, depois você tem, acho que deve ser provavelmente contratos ali de já ajeitando a coisa para poder fechar uma aquisição, né? 6, depois você tem de fato a empresa que vai ser adquirida, né? Aí ele fala quais são as vantagens competitivas da Sequoia. Tecnologia desenvolvida internamente, flexibilidade, malha rodoviária expressa em âmbito nacional, isso aí também é importante para a logística, né? Você tem a capilaridade da Sequoia é muito grande, né? Então quando a empresa vai procurar alguma empresa de e-commerce, né? Vai procurar alguma empresa para prestar serviço para ela, vai acabar preferindo a Sequoia porque a Sequoia tem grande capilaridade, né? Consegue chegar, né, a, sei lá, 90 e tantos por cento das cidades brasileiras, né? É muito mais provável que contrate a Sequoia do que contratar uma empresa menor, tá? Então, quanto maior a Sequoia for ficando ao longo do tempo, maior vai ser a vantagem competitiva em relação a isso aí, tá? Então, o modelo de negócio asset light escalável, né, que como eu falei com vocês, né, eles não é tudo terceirizado, né, alugado as frotas, né? Então, por isso que ela consegue ser asset light e por isso que ela consegue ter um retorno sobre o capital investido bastante elevado, né? E é isso. Alto nível de serviço aí, eu já não, não posso garantir que o alto nível de serviço, mas enfim, né? O segmento está com uma demanda muito interessante e o valuation da empresa, né? Ainda não é, pelo menos na época que eu peguei ela e comprei, não estava um valuation muito interessante ainda e não vejo não vejo hoje como ela sendo um valuation elevado, né? Não vejo pelo crescimento que ela está, acho que está tranquilo ainda o valuation dela,
né? Mas, enfim, você vê aí que a empresa também ela tem certas fragilidades do ponto de vista de margens, né? Margens operacionais e tal, e a gente não sabe até quando também essa demanda vai continuar forte desse jeito, do jeito que está. Acredito que vai ter vamos ter uns bons anos aí pela frente ainda, né? Só de e-commerce, por exemplo, se tratando de e-commerce, a gente vai ter um crescimento médio nos próximos 3 anos de em torno de 16% ao ano, tá? Então aí, pelo menos aí nos próximos 5 anos aí, tranquilamente dá para ter demanda forte ainda. Só para vocês terem ideia, pessoal, na China, a China já chegou a 50% das compras na China já são feitas online, tá? 50, não, acho que é 25, agora eu me confundi. Acho que é 25. A China é o país que mais compra online faz no mundo, tá? Eu acho que é 25, é 25%. 25% do mercado das compras no varejo são feitas online na China. Nos Estados Unidos está em torno de 12%, né? Enquanto o Brasil ainda está na casa dos 6%. Né? Ou seja, no mundo que eu enxergo aí daqui a uns anos, né? Pelo menos metade das compras sendo feita online, na minha opinião, dá tranquilamente para você chegar num patamar desse, né? No futuro, e obviamente que isso pode levar um tempo ainda até chegar a esse patamar, mas eu enxergo aí um mundo, principalmente os países desenvolvidos, obviamente, que vão chegar nesse patamar primeiro, né? Tranquilamente chegando aí a 50% das compras sendo feitas online. Então, é um longo caminho aí que tem, né, para poder a Sequoia aproveitar, né, esse crescimento aí do e-commerce, beleza? Valeu aí, espero que tenham gostado, até a próxima.